Olá, olá, boa Olá, noite gente. a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Paola Cleide Vasconcelos, eu sou diretora executiva de Pessoas e Cultura da GT7. A GT7 é uma unidade de marketing digital do grupo Todos Empreendimentos. E eu estou aqui com o Thomas Costa, head comercial da InfoJobs. Tudo bem, Thomas? Tudo bem, Paola? Prazer estar aqui com vocês, viu? Um prazer ter você aqui conosco. E a Cristiane Berlink, CHRO da OLX Brasil. Olá, Cris, tudo bem? Olá, Paola. Olá, Thomas. Olá a todos que nos ouvem hoje. Prazer estar aqui. É um imenso prazer estar com vocês e poder compartilhar as nossas experiências nesse tema que vem revolucionando o nosso papel e o valor, né, da contribuição de nós que fazemos toda a gestão de pessoas nas nossas organizações. É importante dizer que inteligência artificial, machine learning, metaverso, BI, People Analytics são tecnologias que vieram para ficar e não são mais skills apenas de quem trabalha na área de TI. É importantíssimo que a gente possa compreender e nos apropriarmos dessas tecnologias para que a gente possa efetivamente ter um RH cada vez mais estratégico. Que a nossa atuação possa ser mais de influenciadores, apontando aí o farol para as organizações, do que tanto transacionais. Então, machine learning aplicado no RH permite com que essas atividades transacionais possam ser realizadas por plataformas digitais. E isso, obviamente, ganhando aí todo um tempo, né, preciosíssimo no dia de hoje, trazendo toda uma assertividade nas tomadas de decisões, agilidade para a nossa área, o que é tão importante nos desafios atuais. Mas vamos conhecer isso na prática? A Cristiane tem uma experiência muito interessante. Ela vivenciou momentos distintos em duas organizações, né, Cris? E a gente gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi aplicar tudo isso na prática em momentos distintos nessas duas organizações. Conta para a gente, Cris. Legal, obrigada, Paola. Primeiro, deixa eu contar um pouco sobre quem eu sou, da minha trajetória, até para vocês entenderem um pouco o contexto que eu trago aqui, né? Então, hoje eu sou líder do time de RH da OLX Brasil, estou na organização desde janeiro desse ano, e antes da OLX, eu passei toda a minha carreira em uma única organização, que foi a IBM. Né? Eu sou engenheira de formação, então a minha formação é bem ligado a estatística, a números, a finanças, né, a processos. E eu comecei, de fato, a minha carreira na área financeira e migrei, transicionei de carreira algumas vezes, e estou há 10 anos atuando na área de gestão de pessoas. E na IBM eu pude experimentar uma evolução bastante grande, né, no modelo de uso de inteligência artificial, de dados, de inferência, para a tomada de decisões em relação à gestão de pessoas, né? É uma organização de tecnologia, né, que tem abordagem e penetração mundial e com um volume de pessoas bastante grande, né? E que é fator crítico de sucesso fazer uma gestão muito adequada desses talentos ao redor do mundo, né? E por que não, né, nos usar da tecnologia, né, para que essa gestão fosse a mais bem-sucedida possível. Então, dentre os meus 10 anos em gestão de pessoas, eu vi uma evolução gigantesca dentro dessa organização, e trago aqui alguns exemplos para materializar, né? Desde o uso de inteligência artificial no estágio mais básico, né, que a gente conhece mais, que às vezes são
os chatbots, aquelas conversas, né, que a inteligência artificial nos ajuda, até o próprio uso da inteligência artificial ajudando gestores e pessoas colaboradoras a transicionar e a fazer as transações pelo próprio chatbot, né? Uma mudança bastante grande, porque imagine, né, há 10 anos atrás, muitas dessas transações elas eram feitas pelos business partners, né, que depois se mudaram, né, e mudaram o skill, o perfil desse business partner, aí essas transações acabaram sendo direcionadas a um centro de excelência, né, call center, aí até usando até um pouco do que muito dos call centers usam, né, atendimento de primeiro nível, segundo nível, dependendo da complexidade da transação, né, porque é uma organização com volume muito grande de colaboradores, né, cabia esse tipo de solução, até o momento atual, né, e vivi isso ano passado, ainda estava na IBM, onde a transação ela era simplesmente solicitada através de um chatbot e ela acontecia, né? Fosse ela uma transação simples do tipo, gostaria de pedir férias da data tal a data tal, e o sistema simplesmente atuava, né? Até uma solicitação um pouco mais sofisticada, né? Quero transicionar, de repente, essa pessoa colaboradora que se reporta a Cristiane, agora vai se reportar a Paola, né? Quero fazer um aumento, né? Então, uma mudança bastante grande nos últimos anos, né? Além disso, o uso de inteligência artificial, até para apoiar a tomada de decisão no nível de sofisticação bastante grande, do tipo, numa organização tão grande quanto essa, aonde o skill é a moeda, né, é o que se vende para os nossos clientes, a gente ter um bom mapeamento de skills dentro da organização se faz necessário, né? E como era feito esse mapeamento de skills há 10 anos atrás? Provavelmente, e era assim, né? Provavelmente através de um formulário, né? Ou através, ou sem grande nível de sofisticação, partindo da premissa que se você senta numa cadeira X, você tem o skill Y, né? E um formulário ele não é efetivo, né? Partindo do pressuposto que o formulário é aplicado, parte muito do primeiro que são horas dedicadas ali para concluir o formulário, para fazer o endereçamento disso tudo, até mapear, plotar, enfim. E não era muito efetivo, né? Até o ponto em que a gente decidiu usar inferência de skills, baseado em pegada digital, interna, né? Dentro da empresa. Muito interessante, né? E isso através também do uso de inteligência artificial e do uso de dados, né? De Big Data. Ou seja, e através desse mapa, a gente podia definir exatamente quais eram os skills que estavam deficitários dentro da organização e que, portanto, eu precisava de mais investimento, portanto, eu precisava uma alocação maior de recursos financeiros e vice-versa. Quais eram os skills que eu já tinha em abundância e que eu não precisava de um investimento maior, nem em recrutamento, nem em desenvolvimento, né? E isso faz com que o uso dos recursos financeiros dentro da empresa seja muito mais efetivo, né? E a gente não faça o investimento em treinamento, em recrutamento, naquelas áreas ou naqueles skills que a gente já tem abundância. E aí a gente consegue ter uma maior e uma melhor alocação
das pessoas e dos recursos financeiros. Então, aqui, 2 exemplos muito simples, né? Existem outros exemplos, tantos exemplos, né? Até, por exemplo, através da inteligência artificial, poder recomendar que profissionais têm maior ou menor propensão a sair da empresa, né? O maior risco ou o menor risco a sair da empresa, né? E outras tantas aplicações que, se der tempo, eu vou contando aqui para também dar a palavra para o Thomas, para você, tá, Paola? Porque senão eu vou contar aqui uma infinidade de casos. E hoje, vivendo numa empresa que eu estou começando a aplicar alguns desses conceitos e a imprimir, até antes disso tudo, que é uma cultura baseada em dados, né? Porque a gente só consegue chegar nesse nível de sofisticação que eu coloquei, e dando esses 2, 3 exemplos, quando a gente tem uma base muito bem estabelecida de cultura de recursos humanos e de gestão baseada em dados, né? Processos estabelecidos, ferramental estabelecido, dados, métricas, a ponto de eu, a partir disso, poder efetivamente fazer um uso de uma boa ferramenta de inteligência artificial para aí sim eu inferir, eu transacionar, eu poder fazer correlações, fazer predição. Então eu estou na OLX Brasil nessa jornada inicial, que está sendo muito interessante também, e eu tenho aprendido bastante sobre processo de gestão de mudança, né? Como é que eu engajo o time nessa, como é que o time percebe valor em tudo isso. Então tem sido bastante interessante. Interessante que você me fez lembrar aqui Primeiro, acho que você traz a questão da evolução, né? E a dependência da maturidade da cultura e não só da tecnologia, né? Não só a se apropriar da tecnologia, mas tem um aspecto cultural importantíssimo. E isso me fez lembrar uma experiência que eu tive, onde nós tínhamos o desafio de criar essa cultura data-driven. Era numa empresa de tecnologia, uma empresa de origem europeia. Nós havíamos adquirido empresas aqui no país e estávamos no momento justamente de implantação dessa mudança cultural. E ela passa, é uma mudança que ela não é linear, não é contínua, isso é extremamente importante. E ela não ocorre em todos os 4 cantos, né, da organização simultaneamente. E a ideia é que nós tínhamos uma iniciativa dentro de todo esse processo de trazer um modelo preditivo para todas as áreas de negócio da empresa, incluindo a área de recursos humanos. E nós estabelecemos em RH esse processo em 4 fases. Então, a gente precisava, foi um movimento também que teve toda a colaboração e envolvimento da matriz, e o RH como um todo estava, naquele momento, no mesmo patamar que eu estava aqui no Brasil. E nós estabelecemos em 4 grandes fases. Então, primeiro, entender o que está acontecendo. Nesse o que está ocorrendo é justamente o momento onde você faz todo esse olhar de processos, de entender qual é a fonte de informação dos dados que dedigna efetivamente, né, para que não tenha área financeira, área de RH trazendo números completamente distintos. Então, qual é o sistema no qual a informação representa a realidade da empresa? E toda a limpeza desses dados para que houvesse uma compreensão do que estava ocorrendo, para depois, então, por que ocorre, e esse porquê você já começa a identificar os KPIs, os indicadores em cima dos processos chaves de negócio, quais indicadores que fazem sentido para o propósito daquela empresa, para aquele business, e que a gente possa alinhar, obviamente, toda essa evolução
de People Analytics e de utilização de tecnologias como inteligência artificial, machine learning, em cima de um propósito do negócio, porque você também não tem como fazer isso para tudo e todos simultaneamente. É fundamental a priorização nessa etapa. E, a partir disso, um terceiro grande bloco de entender, né, que a partir do momento que eu entendo o que ocorre, por que ocorre, entendendo as causas raízes e atuando, o que vai ocorrer, né, que aí você entra numa terceira etapa, você começa a ter uma perspectiva mais preditiva. Acho que a Cris caiu aí a conexão dela, mas ela já deve estar voltando conosco. E um quarto grande bloco, que é quando a gente começa aí sim, efetivamente, a fazer com que o melhor ocorra, e você efetivamente passa a influenciar de maneira mais preventiva dentro daquela organização. Interessante dizer que nós conseguimos chegar até a terceira etapa, não para todos os subsistemas de recursos humanos, mas nós chegamos nos aspectos de retenção e não chegamos até a quarta etapa ainda, né? Mas já não estão mais lá naquela organização. E acredito que eles devam aí dentro do processo evolutivo chegar. Mas importante, eu gostaria de frisar, é que não é linear, não é contínuo, não ocorre ao mesmo tempo em todas as áreas, ou seja, não existe algo prescritivo. Depende da maturidade do negócio, do aporte de tecnologia, do quanto a Cris voltou. Do quanto a gente consegue efetivamente priorizar e atuar sobre as áreas mais prioritárias, e aí ir de forma contínua e melhoria contínua, fazendo essa evolução. Então, é necessário muita resiliência, muita persistência. Para mim, na minha experiência, a primeira etapa foi muito difícil, equalizar esse data lake, né, que a gente chama, entender quais são os pontos importantes para que a gente possa priorizar, né, a partir de um propósito do negócio, respondendo as perguntas do negócio. E aí a gente viveu tudo isso também, né? E essa foi uma experiência muito interessante, e a mentalidade das pessoas mudou demais. E o esforço no início de fazer com que se perceba o valor, ele acontece quando você percebe concretamente aquele transacional todo diminuindo e as pessoas começando a se apropriar também das iniciativas do negócio. E dentro da área de recursos humanos é uma postura, uma disruptura. Quando o time ele não evolui linear, ele é exponencial a evolução. Você percebe a mudança de mentalidade, a cultura se apropriando, voltada para dados. É lindo de se ver e emocionante vendo pessoas que estavam perdidas naquele transacional evoluindo na carreira também de forma exponencial. E, Thomas, como foi tudo isso aí nas suas interações com empresas clientes? Você deve conhecer empresas de vários momentos, né, da aplicação da tecnologia. Como foi a tua experiência? Conta pra gente. Bom, primeiro, boa tarde, boa noite agora, né? Sextou, estamos aqui sextando juntos. E, novamente, obrigado pela Melhor RH, pelo convite e juntar essas pessoas aqui para a gente conversar sobre isso. E é engraçado, Paula, a sua pergunta, porque eu estou realmente do outro lado, na verdade, né? Vocês estão dentro de casa, digamos assim, das empresas, implementando projetos. E eu tenho até uma dúvida, antes de me apresentar, enfim, mas eu queria saber quando vocês colocam esses projetos de inteligência artificial, as áreas, digamos, clientes que vão ser atendidas, ou pessoas que vão receber resultados disso, eles não, depois de, 3 semanas, um mês, não perguntam, e aí, por que o meu processo não está melhor ainda, se agora a gente tem uma inteligência artificial, né? Isso não aconteceu com vocês, na experiência que vocês tiveram ou não?
uma ansiedade em ter resultados nessa tecnologia, né? Tem uma ansiedade e tem também um estranhamento, porque se a área de RH não vai mais, como a Cris falou, né, o papel do business partner, fazer lá, né, o meu formulário, plotar os skills, ou né, me ajudar na definição dos aumentos salariais, então o que vocês vão fazer, né? Então é quase um desconforto inicial, por isso é importantíssimo também, e é um desconforto também do time. O time também sente esse desconforto, e porque basicamente você coloca um papel em branco na frente do time, né? Sair daquele lugar e ir para um lugar novo gera, sem dúvida, um desconforto, receio, medo. É fundamental que se estabeleça uma certa segurança e uma proximidade muito grande com o cliente interno, para que ele entenda que você não está transferindo para ele uma atribuição sua, né? Mas você está melhorando a experiência, buscando excelência nessa experiência para um dos principais clientes, que são as pessoas que trabalham nas organizações. Não sei se a Cris tem... Não, super concordo, Paula, com a sua visão. Acho que é difícil desapegar até do que é ruim, né? Até do que é ruim é difícil desapegar. É verdade. Então, esse processo de mudança, ele é um processo que ele tem que ser conduzido não só apenas na área de pessoas, né, de RH, mas também na área de negócios e de gestão. E, claro, eu acho que, além de tudo que a Paola falou, eu colocaria mais um ponto, que é o seguinte, o que eu sinto é que os gestores, eles adoram tentar pegar a gente na curva, né? No sentido de, esse dado aqui, não tá certo. Né, não está certo, e aí sempre usa, talvez, a nossa falta de ambientação com dados, ou profundidade, ou falta de visão sistêmica da coisa para usar na argumentação do porquê não, ou porquê não agora, né? Então, e isso é algo que eu tenho falado muito para o meu time, e falo sempre, né, em qualquer empresa, que a gente tem que estar muito confortável quando coloca o produto na rua, né? Porque a partir do momento que a gente coloca esse produto na rua e a gente se apropria dele, a gente vai estar tão bem embasado e tão bem estruturado do ponto de vista de processos, dados, KPIs e tal, que vai dar a segurança que os clientes precisam, né? E que a gente precisa ter também. Então, eu colocaria essa pimentinha, mas concordo em tudo que a Paola falou. Eu me apoiei muito nos early adopters, porque sempre tem. Tá? Então, assim, a gente teve pessoas que rejeitaram, teve pessoas que se apropriaram, inclusive nas fases de teste, e era com esses que a gente trazia a experiência concreta. Mas quando eles começavam a ver os dashboards, assim, a possibilidade de, num clique, começar a entender o business deles de uma maneira mais ampla, e isso começa a vir naturalmente. Então, não tenham medo, são fases difíceis, mas persistam, o importante é iniciar e não desistir nunca. Não, ótimo. Na verdade, até antes de me apresentar melhor, eu trouxe essa provocação. Como a Paula falou no início, eu estou hoje como head comercial do InfoJobs, mas trabalho no InfoJobs há 10 anos, né? E comecei como vendedor, aquele que bate na porta para vender um produto, digamos, uma tecnologia, né? Há 5 anos, o InfoJobs ele criou o PandaPEC, o nosso software de recrutamento e seleção, que conta com inteligência artificial. Então, dentro disso, eu tive a oportunidade de visitar várias empresas e, assim, eu queria marcar uma reunião com uma empresa e ela falar, a gente tem inteligência artificial para o seu processo seletivo.
então eu quero contratar uma inteligência artificial, vem que eu quero conhecer, né? E era engraçado, e quando a gente ia falar que inteligência artificial ela precisava pelo menos uns 6 meses para entender perfil. Não, mas eu pensei que tipo, hoje eu estou contratando, eu não tenho 6 meses para implementar um sistema, né? Então isso é algo que, assim, quando a gente começou dentro desse mercado, e aí dentro de recrutamento e seleção, usando a inteligência artificial, a gente percebeu que falta ainda para um público, dentro de recrutamento e seleção, o entendimento que a inteligência artificial, ela, nem de perto, ela é mágica. Na verdade, ela é algoritmo em cima de informações, em cima de dados que precisam ser alimentados, eles precisam ser... eles precisam evoluir dentro de uma ferramenta. Então, por exemplo, hoje a nossa ferramenta ela funciona em cima de vários dados que o candidato ele dá desse candidato, mas também do que a empresa faz com esse candidato. Então, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para eu conseguir trazer algumas questões que eu quero trazer, pontos que você, Paula e Cristiane também trouxeram. Que hoje um candidato que ele entra numa vaga, se inscreve, não passa por nenhuma etapa e é contratado, ele, para ferrar para o dado, não aconteceu nada com esse candidato, ele só se inscreveu e foi contratado. Se eu não tenho uma informação, se ele foi entrevistado, se ele participou de algum teste, se ele participou de alguma dinâmica, eu não dou dado para uma ferramenta para saber o porquê que ele foi contratado. Assim, a ferramenta só vai fazer uma relação entre todo mundo que foi contratado, todo mundo que foi descartado, né? Mas aqui, esse ponto eu acho muito importante, e é o que a gente entende dentro do nosso processo, é que a inteligência artificial ela não é mágica, ela é trabalhada em cima de dados, dados e tempo. Dados e tempo. Quanto mais dados e mais tempo, mais informações essa inteligência ela vai nos trazer, porque ela trabalha através de machine learning. A gente tem até algumas outras tecnologias que falam em inteligência artificial já desde o primeiro dia, que entregam o resultado, e isso, na verdade, não é verdade, né? Então, é algo que a gente tem trabalhado muito com o mercado, e essa visão que eu percebo dentro como fornecedor. Mas um outro ponto que eu acho legal que vocês têm trazido também é que a gente trabalha muito com tendências e através de uma pesquisa teve 2 respostas, pensando no público de recrutamento e seleção aqui, tá, gente? Não é do RH completamente. E nessa pesquisa trouxe que 85% das pessoas sabiam que a inteligência artificial ia substituir parte do processo de seleção. E uma outra resposta era que 29% achavam que a inteligência artificial ia substituir ela totalmente. Então, isso mostrava um medo, digamos assim, né, de que a inteligência artificial ia substituir o papel do profissional, do humano. E eu gosto de falar que, dentro disso, as 85% que falaram que iam substituir uma parte do processo, elas estão certíssimas, vai substituir, principalmente a parte operacional da coisa, né, eu chamo muitas vezes o cara crachá, de um currículo e uma vaga. Tem coisas que não tem necessidade de um ser humano parar para fazer um copia e cola, por exemplo. Mas a de que os outros 29%, eu discordo completamente, porque uma ferramenta ela pode ranquear pessoas, ela pode trazer quem talvez os melhores e os a melhorar, mas nunca qual é o melhor, o mais indicado, qual tem mais encaixe com o fit cultural, isso ainda não chegamos nesse ponto, né? E aí eu acho que a Paula abriu o microfone, não sei se você já encontrou muito essa resistência também. Sim. Sim, e primeiro a gente tem que acolher, né? E segundo, a gente tem que ampliar a visão do profissional e apoiar na construção dessa ponte, porque imagina, e eu fiz esse convite para algumas pessoas do meu time, onde elas apliquei uma ferramenta de produtividade e elas, então, elencaram tudo que elas tinham realizado naquela semana. E para algumas pessoas, eu fiz o convite de depois aplicando, né, aquilo que era urgente, importante, poderia ser eliminado, a gente eliminou 100% das atividades de 2 pessoas da área.
E o convite foi de rasgar e queimar aquele papel e pegar um papel novo, em branco, e trazer o que ela desejava, né, para a carreira, o que ela gostaria de contribuir, qual era a melhor, né, a gente fala do highest contribution point. E essa pessoa virou líder daquela unidade. Então, ela era uma analista que estava num processo super transacional e já com uma produtividade não muito legal. E quando eu assumi a área, me falaram, olha, pode demitir. E essa pessoa veio a me substituir nessa empresa. Então, mas nós literalmente eliminamos 100% das atividades dela, e aí eu acho que tem que ter um acolhimento e ampliar a visão. Quando você fala de recrutamento e seleção, os times que trabalharam comigo sabem que eu sempre trago aonde está a estratégia. Para mim, é um dos times, a área de inteligência de mercado dentro do RH. É a área que tem que estar pensando em inbound recruiting, de criação de comunidades, marca empregadora, que tem que trabalhar em conjunto para traçar, entende as tendências do mercado e de talentos e aonde a gente poderia estar. É uma área riquíssima, se bem utilizada. Um profissional pode apoiar muito em relação à marca empregadora, employee value proposition, inclusive até na parte de remuneração e benefícios. Eles aportam muito conhecimento. Então, eu sempre gosto de posicionar essa área desta maneira, e para que você tenha tempo de atuar nessas frentes. Inclusive, eu entendo que o resultado dessa área é o profissional efetivado dentro das perspectivas de produtividade e engajado e se apropriando da cultura da organização. Então, eu não entendo que é só ali aquele o tempo de preenchimento de vagas, né? É muito mais a qualidade e o quanto que você está trabalhando. Então, acho que essa perspectiva que a Cris trouxe, né, de quais skills que a gente vai precisar. E, para mim, a área de talent acquisition, né, de atração, né, a gente fala de atração de talentos hoje, essa é uma área que ela é um grande farol. E ela pode ter uma influência fortíssima no negócio, quando a vaga nem surgiu, mas é uma área que está dizendo, olha, para essa iniciativa vale a pena trazer este talento hoje para essa iniciativa de amanhã. Aí é uma área que ela não está mais comendo a poeira do negócio, ela está à frente do negócio como um farol. Então, quando você lança essa perspectiva, essa visão, a tendência é o profissional querer ir, né, para esse lugar e se desapropriar daquilo que é mais operacional e que pode estar dentro de uma tecnologia. Exatamente, tem um espaço muito estratégico dentro da ação de contratação, de cuidado de marca, de cuidado de contratações, enfim. E isso é interessante, porque a inteligência artificial, ela, na verdade, ela dá espaço, quando aplicada, e de forma bem aplicada, claro que não são mil maravilhas, né? A gente, dentro do InfoJobs, quando pensa no Candapé, toma cuidado de diversas formas em como que a nossa inteligência artificial ela vai impactar na escolha do ranqueamento dos melhores candidatos, né? Isso é um cuidado até que a gente vai falar no próximo painel. Mas é mostrar também para os usuários, eu acho que pelo que vocês passaram, não é novidade das empresas que a gente passa também, de que também ele não está roubando emprego, não vai roubar emprego, na verdade ele está trazendo novos, né? A gente tem novos cargos, nós temos novas posições, precisamos de novas formações, inclusive, para isso. Eu acho interessante fazer parte disso, porque muitas vezes eu faço hoje uma conversa com vocês nesse painel, muito à frente do que a gente encontra na maioria de alguns parceiros nossos, e amanhã não, né, que amanhã é sábado, mas segunda a gente tem reunião com uma empresa de serviços que quer implementar uma tecnologia, mas quando fala em automatização ou gerenciamento de dados para ter um resultado para isso, já dá um passo atrás e usa outras coisas, como, por exemplo, mas eu não, como assim recursos humanos vai diminuir o contato humano e usar uma ferramenta para fazer isso?
para mim isso é uma falta de horizonte, assim, de ver o quanto, na verdade, essa ferramenta está permitindo a gente ter mais contato humano realmente, ter tempo para trabalhar outras coisas, né? E até ser mais assertivo, né, na intencionalidade, porque muitas vezes, se a gente não usa dados, não usa tecnologia e não usa a informação a nosso favor, o que acaba acontecendo é que a gente usa o nosso tempo em ações que efetivamente não mudam o ponteiro para o negócio e para as pessoas, né? Sim. E quando a gente faz isso de uma maneira mais intencional, mais assertiva, com dados, tecnologia, e se apropriando disso, seguramente a gente tem resultados melhores. E aí, só fazendo uma adição aqui ao que vocês trouxeram, que eu acho bem interessante esse tema, eu acho assim, todas as nossas funções, elas estão sendo redefinidas, né, com o passar do tempo. E não só na área de recursos humanos, mas também na área de recursos humanos. Né? Mas são todas. Todas as profissões estão sendo impactadas e muito mais com o olhar de que tarefas dentro do nosso dia a dia, né, podem ser remodeladas e repensadas, até muitas vezes do que a função toda em si, né? Então, se a gente olhar pela ótica de tarefa, que nem você trouxe, Paola, às vezes fica mais claro essa definição. E talvez o convite aqui para a comunidade de RH que nos assista é que a gente tem que ser protagonista de tudo isso, né? Da nossa própria obsolescência, assim. E cada vez mais a velocidade das coisas está tão intensa que se a gente deixar passar e se a gente não tomar as rédeas, a gente vai ver o bonde passar, que vai virar foguete, e não pegamos nenhum dos dois, né? E ele vai passar, né? E ele vai passar, e a gente não vai entrar em nenhum. Então, assim, eu acho que o convite da reflexão é isso, né? Infelizmente, nosso tempo também terminou aqui do nosso painel. Se deixasse, a gente ficaria aqui horas. É muito legal ter tido vocês aqui com a gente. Cris, você tem um recado aí para a gente, né? Para nos dar? Da Casa Hope? Vou então aqui ser a garota propaganda. A gente está fazendo uma ação em todas as atuações aqui da Melhor RH e convidando a vocês a contribuírem para a Casa Hope. Tem o QR Code aqui na sua tela e você colocando o celular aqui, você pode ajudar a Casa Hope, que é uma instituição que ajuda crianças com câncer a terem seus tratamentos adequados numa fase tão complicada. Então, conto aí com a participação de todos. Excelente. Pessoal, foi uma delícia estar aqui com vocês nessa sexta-feira à noite. Eu espero vê-los em breve. Também. Prazer estar aqui com vocês, viu, Paula e Cristiane? Obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.